Olá pessoal, bem-vindos a mais um aqui no nosso podcast, o Imunidade Mental, comigo, Diego Falco. Sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental, professor de pós-graduação, autor best-seller em TCC também. E estamos aqui com o Gerson, que é o nosso parceiro, colega, amigo aí da Imunidade Mental. Se apresenta. Sou Gerson, psicólogo cognitivo comportamental, trabalho com as neurociências e estamos aí para falar sobre esse problema que é as apostas e as bets, né? Isso, vamos falar hoje sobre o jogo patológico, vamos falar um pouquinho sobre o jogo patológico, trazendo um pouquinho, né, dessas apostas, bets e tudo mais. É até interessante falar, porque eu tive até compartilhar isso, né? Eu tive uma experiência até de algumas pessoas que até me procuraram, né, para produzir conteúdo, na verdade produzir conteúdo para tratar, né, para ajudar pessoas que sofriam, né, que sofrem com apostas e tudo mais, jogo patológico. E foi até curioso porque aqui no nosso país, por conta, eu acho que da cultura do futebol, né? O pessoal ele tem uma questão de acreditar que ele sabe. Tipo, é diferente. Eu sabo. Então é uma coisa assim que, tipo, justamente até na conversa com o rapaz, né, que veio falar sobre isso, né, de buscar pra gente montar um projeto relacionado a isso. Eu até comentei, não, eu acho super válido, até mesmo por conta desse aumento dessas bets e tal, né, por conta do futebol. Ele falou, não, aí é diferente. Aí é diferente. Não, é diferente quando é uma coisa pensada, tem uma estratégia. Aí ficou assim, tá. Entendi. Entendi. Então, mas não, tá? Então já deixo claro aqui para todos que estejam ouvindo ou assistindo que não é diferente, tá? Se você tem alguma forma de dependência, onde você acredita que você vai ganhar, não importa se você pensa, porque é estratégia, não sei o que, tal. Então você pode estar entrando nessa ideia do jogo patológico. Vou até colocar aqui as definições, tá? Pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o CID-11. Então os transtornos do jogo patológico, que é 6C50, eles mudaram, né, a numeração com o CID-11, né? Não é mais F, não sei o que lá, mudou o jeito que aparece, né? Então, o transtorno de jogo patológico é caracterizado por um padrão persistente ou recorrente de comportamento relacionado a jogos de azar que podem ocorrer online, pela internet ou offline. Esse padrão é manifestado por controle prejudicado sobre o jogo, então dificuldade em controlar aspectos como início, frequência, intensidade, duração, término ou contexto da atividade de jogo, prioridade crescente atribuída ao jogo, a ponto do jogo se tornar mais importante do que outros interesses e atividades diárias, que eu já estou até uma informação interessante sobre isso, continuação ou escalada do jogo, mesmo diante de consequências negativas, o indivíduo persiste na atividade, apesar de prejuízos evidentes. E o padrão de comportamento pode ser contínuo ou ocorrer de forma episódica e recorrente. Ele resulta em sofrimento significativo ou prejuízo importante em áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou outras. Para que o diagnóstico seja feito, os comportamentos e características geralmente devem estar presentes por pelo menos 12 meses. No entanto, esse período pode ser reduzido se todos os critérios forem atendidos e os sintomas forem severos. Então, assim, mesmo que, cara, não tenha 12 meses, né, que você sofra com isso, ou que você conhece alguém que vive dessa forma, ainda é considerado uma coisa negativa. Talvez não vai poder fechar o diagnóstico, não sei o que e tal. Mas assim, cara, não importa. Essa é a questão. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: qualquer comportamento que leve a um sofrimento emocional significativo e ou um prejuízo significativo em alguma área da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na sua vida afetiva, no seu trabalho, na sua vida aí, acadêmica e tudo mais. Qualquer coisa, comportamento que você tem que afete isso, traz um sofrimento emocional significativo ou um prejuízo, isso é ruim. Ponto final. Não importa se fecha um critério para transtorno ou não. Isso precisa ser trabalhado. E muitas vezes, nessa questão da aposta, depois a gente vai falar
as consequências, né, disso, mas traz justamente esses prejuízos, afeta relacionamentos, tem alguns artigos que falam até dessa questão de como afeta os relacionamentos amorosos, casamentos sendo destruídos por conta dessas questões, né, pessoas apostando milhares e milhares de reais, né, nessas questões, então é uma coisa, tudo em busca desse Fora ganho que financeiro. Um vício busca o outro, né? Eu tava vendo outro artigo que ele fala que, como a gente falou de pornografia, e aí eles falam o seguinte, o cara que tá viciado em pornografia, provavelmente ele vai ter uma queda na inclinação pro vício das bets, né? E aí o cara que tá na bet também vai voltar também pro vício da pornografia. Então tem muito isso também. Cara, é uma desgraça. Porque quando o sistema, quando é justamente por conta dessa busca desse prazer rápido, né? Exato. Então é isso, né? Tipo, se eu não tenho mais isso que me dá aquele prazer rápido, eu preciso de outra coisa que vai me dar este prazer rápido, né? Exatamente. E aí eu vou buscar o que tenho de fácil acesso. E tanto a pornografia quanto o bet é um acesso assim, né? Tipo, rapidinho. É o celular, né? Tipo, já era. Exatamente. É isso porque... Aí eu já vou entrar nessa parte, porque quando o cara começa a jogar muito, o cara começa... Cara, é engraçado, é igualzinho o sistema da pornografia. O cara começa a jogar, o cara ele começa a gastar, ele começa a ganhar, o que o cérebro faz? O cérebro adapta, lembra aquele fiozinho que a gente comentou aquela vez? Tá. Aquele circuitozinho? Ele faz uma adaptação naquele circuito do cérebro, diminuindo o processo crítico que envolve o córtex pré-frontal. Né? Para quem não lembra, ou para quem não viu algum dos nossos episódios, o córtex pré-frontal é a parte mais crítica, mais racional, é a razão. Aí o cara vai lá, começa a jogar, começa a apostar, começa a ganhar dinheiro, e muito mais perder. O cérebro, ele associa que aquilo é normal. E aí, a pior coisa que todo psicólogo comportamental sabe, cria um hábito. Sim. Hora que cria o hábito, aí cria o tal do comportamento automático. Isso. Em neurociência. Criou o comportamento automático, vai causar uma baixa avaliação racional daquelas situações que levam ele a postar. É que nem o Diego porque falou. depois que se tornou hábito, né? Eu nem preciso, né? Dessa avaliação cognitiva, né? É isso aí. Nem preciso, porque já se tornou hábito, então ele só vai. Exatamente. É tipo aquele... quando a gente... Aquelas respostas... eu esqueci o nome, mas enfim. Automático. É automático, né? Que a gente dirige carro e tal, que você vai fazendo. Você não precisa parar e pensar. Já se tornou automatizado, né? Já está condicionado ali. Isso. Né? É a mesma coisa. Daí você tem uma coisa que estava regulada naturalmente para ser, sei lá, para trabalho, para uma ação. Cara, tem cara que pega o dinheiro da comida e dá na bet, cara. Né? E aí, esse é o problema. O maior problema aqui é a parte do cérebro aonde era para a gente ter essa avaliação crítica. Não tem mais avaliação crítica. E aí a gente vai ver mais para frente que o negócio é mais tenso do que a gente imaginava, mas que faz o cara interpretar que tudo à volta dele vai ser destinado para ter uma resposta só em aposta. Sim. Mas até fala aí do artigo que você estava trazendo lá, né? Qual da graduação. Sim. Tem aqui. Se você quiser mostrar aí, não sei se dá para mostrar. Não vai dar para mostrar. Não dá pra mostrar, tá bom. Não, que basicamente fala que é uma reportagem na Globo, né? Que fala assim: bets e educação. Brasileiros estão deixando de estudar para gastar com apostas e jogo do tigrinho. A pesquisa mostra que 35% das pessoas interessadas em fazer um curso superior em 2024 não começaram o curso por usar recursos com apostas online. Olha aí, 35%. Então, ao invés de investir com a educação, investiu com isso. Investiu, né? Gastou.
Exatamente. Cara, e aqui fala o seguinte, né? Até uma renda aí de R$ 3.000. E, Certo. cara, tipo assim, o pessoal tá gastando tudo Sim. com aposta e é, não estão fazendo a graduação ou pós-graduação, Sim. nada. Por quê? Porque tem esse vínculo. Tipo, os problemas, né, que a gente vê, uma das primeiras, assim, que a gente pensa na questão mais neurológica e tal, é a dessensibilização por atividades que às vezes a pessoa tinha prazer antes. Exato. Não é muito diferente da questão da pornografia. Então, assim, como eu fico aquilo lá, que é o que me dá o tesão, né, o prazer, outras atividades que não tem isso não se tornam tão mais prazerosas, né, que às vezes eu tinha prazer antes. Isso me acarreta em problemas financeiros, né, relacionamentos acabam ficando abalados também. Aumenta a ansiedade e a depressão da pessoa, né, porque a culpa e o estresse associados a perdas financeiras ou ao impacto nas relações pessoais podem desencadear aí ou agravar transtornos emocionais. Comorbidades também, então o jogo patológico é frequentemente associado a outros transtornos, como dependência de substância, né? Porque daí a pessoa sofre por aquilo, precisa amortecer aquela emoção, né, negativa, e muitas vezes acaba fazendo uso de substâncias, transtornos de humor e transtornos de ansiedade. E também uma baixa autoestima, né? Porque a percepção de fracasso ou falta de controle sobre o comportamento pode levar a sentimentos de inadequação. Então os problemas são muitos, né, na vida da pessoa, e benefício é assim, zero. Né? Não tem nenhuma uma questão. Porque é uma coisa onde existe, né, quando a gente traz até mesmo pro ciclo disso, né, assim como a gente falou do ciclo da pornografia, tem um ciclo de funcionamento que a gente pode identificar dentro da questão do ciclo do jogo, né. O primeiro é o estímulo, né, então tem um estímulo externo ou interno, que pode ser um gatilho que desperta aí a vontade de jogar. Então pode ser externo, como às vezes propaganda, né, de cassino ou jogos online. Nossa, isso aí é demais. Ou interno, como sentimentos de tédio, estresse, ansiedade e desânimo. E o gatilho também, isso é uma coisa interessante. Porque assim como na pornografia, o gatilho é a menina otaku dançando fantasiada do seu personagem de anime favorito, tá? Assim como na pornografia, ela dançando de sainha lá assim, nesse sentido, isso aí é um gatilho na questão da pornografia. No negócio da Bets, uma coisa que é gatilho que às vezes as pessoas não param pra pensar é pessoas falando sobre ganho de dinheiro fácil. Exatamente. Então, se eu vejo lá um moleque de 18 anos, tem uns moleques assim que assim, olha aqui, eu fiquei rico. Raiva desses caras, eu vou dar dinheiro, pras pessoas. Que carro que eu vou comprar hoje, não sei o quê. Esses tipos de conteúdo que envolvem uma pessoa jovem que ganhou muito dinheiro e que tá rica, não sei o quê, isso também cria, né, essa fantasia, esse desejo por aquilo. Então pensa na pornografia, eu tenho desejo por aquilo lá, então eu vou ver a pornografia para, né, me soltar e tal. Nessa questão também. Então tem o estímulo, depois que a gente tem o estímulo, tem o aumento da excitação e vem o planejamento. Então surge a antecipação emocional ligada à ideia de participar do jogo. Então o indivíduo ele começa a planejar o jogo, como acessar a plataforma online, visitar um cassino, comprar bilhetes de loteria. Ele faz aí essa fantasia, essa projeção, então ele imagina cenários de vitória, ganhos financeiros, o que ele vai fazer com aquilo. Então isso vai criando, né? A gente sabe que a visualização do futuro, isso é tipo uma espécie de savoring, que a gente fala na psicologia positiva, que você pode fazer o savoring de coisas do passado, coisas do presente ou de situações futuras. Então você já vive aquilo. Você vive aquilo do futuro, então isso vai estimulando uma emoção positiva associada a esse ganho financeiro. É o que né? Pode falar, pode terminar de falar. Então, é isso, né? Então vai gerando isso, né? Ele imagina sinal de vitória, ganho financeiro e emoção do jogo, e isso alimenta a excitação e reforça a decisão de jogar. E aí ele joga. Então ela participa do jogo,
seja apostando online, em máquinas de caça-níquel ou em outros formatos. E a liberação aí da dopamina aumenta, gerando um estado de prazer intenso durante o dia dele. Aí tem o resultado, né? Então se ele ganha o jogo, o ganho reforça a ideia de que jogar é eficaz, se encoraja mais a aposta, porque daí ele começa a fantasiar ainda mais. Nossa, eu ganhei isso, então se eu apostar o dobro, eu vou ganhar mais ainda. Começa essas fantasias. E se ele perde, a perda provoca uma frustração, mas muitas vezes leva a ideia de recuperar o que foi perdido. Então, a frustração pode levar a um sentimento negativo, que às vezes ele precisa do jogo novamente para se sentir bem, ou levar ao uso das substâncias e tudo mais, ou a essa ideia, tipo, cara, agora eu preciso recuperar, não tem como, agora eu preciso recuperar. Então ele vem essa pressão, e aí cria essa associação, então um reforço positivo ou negativo. Então a experiência do jogo se associa a um alívio temporário ou prazer intenso, consolidando o comportamento como uma forma de lidar com as emoções ou buscar satisfação. E aí tem as consequências emocionais, desânimo, estresse, culpa. Então após o jogo surgem os sentimentos negativos, como culpa pelas perdas, frustração pela falta de controle, ansiedade sobre as consequências financeiras e sociais. Aí isso já afeta o relacionamento, porque eu não posso contar para minha esposa, ai meu Deus do céu, meu filho, o dinheiro que eu tinha guardado pro meu filho, não sei o que e tal. Isso pode levar à busca de alívio ou prazer novamente, e acaba recomeçando o ciclo, né? Então esses sentimentos negativos levam à busca de alívio emocional e o jogo volta a ser percebido como uma solução, reiniciando o ciclo. Fala aí o que você ia falar. É que eu ia falar assim, tudo é regulação neuroquímica, né? Que a neurociência, ela fala assim, a gente tem uma regulação neuroquímica para tudo. Então você tem regulação neuroquímica para sexo, você tem regulação neuroquímica para trabalho, você tem regulação neuroquímica para ir para academia, para jogar, né? Ficar lá no Tibia jogando de bola. Não vai falar que é melhor Tibia pegar simples, não, hein? Tem que jogar jogo decente. Tô jogando Disco Elysium, um RPG, cabeça narrativa, assim. Esse é foda. Depois você me mostra. Descobri que eu sou metade moralista, metade ultraliberal. Olha aí! Esse é o Diego de vocês. O jogo você vai se tornando um personagem. Mas eu falo. Este é o Diego de vocês. O que eu tava falando? Tava falando que o Tibia te dá dopamina. Não é bem isso. É uma regulação neuroquímica. Aí, cara, o que acontece? O dinheiro, para questão evolutiva, se você parar a pensar, na sociedade nossa, ele é visto como sobrevivência. Certo. Né? Então, assim, quando você tem, é que nem você falou, tem o gatilho. Quando você tem a possibilidade do ganho, você ativa aquelas vias de dopamina no cérebro. E aí, o que faz? O cassino, ele tem as chamadas iscas. Olha, toma aqui um bônus. Que nem eu falei para você que a gente ganhou um bônus. Aliás, a gente ganhou um bônus, eu e minha esposa, a gente testou. No final não ganhamos nada. Então. E aí aquilo vai te dando essa suposição de um ganho imediato. Aí você tem nas bets é o tal do bônus de boas-vindas. Então você tem um valor ali que serve para você. Tipo, tem um negocinho, a gente dobra o valor que você colocou, tem uns negócios assim, né? Às vezes. Isso, exato. É isso aí. Só engraçado é que esse valor que eles te dão, você não pode tirar. Certo. Né? Ou seja, você vai gastar aquele valorzinho que é 10, 15 reais, e aí você perde tudo, certo. E aí você tem que depositar de novo. Aí que são essas iscas, elas vão de encontro com as pessoas que já têm uma predisposição com o jogo. Aí esse jogo faz o quê? Torna mais fácil o engajamento, condicionando essa recompensa que a gente sabe. Dopaminérgica. Aí diminui o córtex pré-frontal, no sentido dessa atuação crítica. Se o cara ele tem um histórico familiar de impulsividade, compulsividade, cara, vai ter um comportamento agravante. Se ele tem um histórico com droga, psicoestimulante, não sei nem se pode falar os nomes. O que você acha? Porque droga? O YouTube hoje em dia quer derrubar tudo, né? Acho que pode, né? Pode? Tá. Então...
A gente não aparece, ninguém vê nosso vídeo mesmo. Ai, ai. Bom, então eu vou falar então. Vamos falar. Então, droga como anfetamina, cocaína, né, que estão direto no sistema dopaminérgico, elas estimulam artificialmente, assim como as bets, né? Certo. O que acontece? A neurobiologia do cérebro dessa pessoa fica comprometida. Por isso que é difícil o cara sair. Porque não é só o cara ir lá e o cara tomar um remédio. Não é só o cara ir lá e o cara só fazer a terapia. Cara, é multifacetado. Tem que ser multidisciplinar. Porque o cara volta. Imagina, o cara tá lá, já tem um vício na pornografia. E aí o cara tem um vício com bets. O que acontece? É 2 condicionamentos que vão atrapalhar todo o processo do tratamento. Certo. Mas aí é aquilo. Quanto mais você afasta esse comportamento, numa primeira instância, mais o cara vai querer voltar aquilo. E esse é o problema, é que nem você falou. Por que está acontecendo hoje em dia todo mundo se voltar para a beta? Cara, olha como que é desproporcional a propaganda que tem, cara. Sim. Cara, jogador de futebol, influencer, eu acompanho aquele SMzinho, não sei se você já ouviu falar dele, que é um azulzinho. E aí, pô, ele tava com um jogo, jogando normal, né? Você sabe que eu gosto de ver os outros jogar. Certo. E aí, do nada, o cara aparece lá com um cassino lá. Falei, pô, até ele, né? Falei, E aí você tem o quê? Cara, hoje as casas de aposta, os caras compram estádio. Os caras patrocinam time. Então, é desproporcional essas pistas que geram no comportamento do indivíduo. Pô, sim, olha lá, cara, aquela casa tá dando... Deu 100 mil para um cara, deu 10 mil para um cara. Mas quando você vai ver, tem um problema aí. Porque o cérebro ele tá programado mesmo para responder a prazer e a recompensa. Não tem jeito, Diegão. Não tem jeito. E isso é mediado pelo sistema dopaminérgico antecipatório, que nem você falou. Tô lá. Tô com 100 conto lá. Meti um 50. Ganhei 100. Aí, rapaz, agora eu vou... Sim, exatamente. Nossa, se eu colocar 100, vou pegar 200, né? Exatamente. E aí, você tem essa antecipação da recompensa, achando que ele vai ganhar mais, aonde gera a pseudomotivação. Certo. Ou, melhor, né? A motivação do pseudo-ganho. É onde o cara vai ter problemas. Sim. Num sistema inibitório chamado GABA, aonde ele não vai conseguir inibir nada. E aí entra numa questão também, né? Onde às vezes ele vê outras pessoas ganhando. Exato. E aquilo funciona como uma prova, né? Uma prova social de que isso funciona, de que isso é verdade e tudo mais, né? Só que são situações diferentes. Porque a gente fala que é jogo de azar, né? Porque ele envolve muita sorte, né? Uma coisa que você não tem esse controle. Por mais que você fale assim, não, mas é pensado, é estratégico. Tipo, não é, cara. Não é. Estratégico para casa ganhar dinheiro dos 6. Então, entendeu? É uma coisa assim, cara. Você não controla o tempo, você não controla a saúde do jogador, você não controla um monte de coisa. Exato. Você pode ter uma ideia proporcional, assim, de probabilidade. Né? Uma probabilidade de ganhar, não sei o que e tal. Só que isso não é certeza, isso não é garantia, né? Então não é assim que funciona. Então é uma coisa que vai te prejudicar. E aí quando a gente entra para a parte da solução, né? Então esse é o funcionamento, né? Como a pessoa acaba se mantendo no estudo. E qual que seria a solução aí, né? A primeira coisa é reconhecer os gatilhos. Essa é a primeira coisa. Quando a gente entende sempre que existe gatilhos ali que afetam a pessoa, né? Reconhecer o gatilho é muito importante, né? O estímulo. Então, trabalhar com o indivíduo aí, né? Para mapear situações, emoções ou lugares que acionem
o desejo de jogar com propagandas, locais físicos, cassinos ou sentimentos de tédio, estresse, ou, novamente, os influencers, as pessoas que acaba vendo, né? Então você pode fazer isso. Lá no Imunidade Mental, nossa plataforma, a gente ensina a pessoa a trabalhar com seus pensamentos, trabalhar com seu modelo cognitivo para identificar justamente as coisas que estimulam esse funcionamento negativo. E aí a pessoa consegue, então, identificar de maneira mais fácil os gatilhos durante o dia dela que afetam tudo isso. Aí é importante que se planeje, né? Uma evitação, então, utilizar bloqueador de site de aposta, né, no celular, no computador, evitar locais associados ao jogo, estabelecer horários de rotina para preencher o tempo que seria usado para jogar, para diminuir a possibilidade de tédio, diminuir o estresse, né, também. É importante que, por exemplo, entre lá, né, em todos esses vídeos que estimulam, entrar lá nos 3 pontinhos e falar, não quero mais ver conteúdo dessa forma. Da mesma coisa da pornografia, né, são os conteúdos diferentes. Substituição dos estímulos, trocar os jogos de azar por atividades de lazer mais saudáveis, como exercícios, hobbies ou jogos relacionados não relacionados à aposta, né? Claro que no início, às vezes a pessoa não vai sentir aquele prazer que ela sentia antes, ou que ela poderia sentir. Mas com o tempo, vai, né, perdendo essa conexão, né? Ela vai ficando mais fraca, conforme ela não é estimulada. E essas novas vão sendo formadas e vão sendo fortalecidas até que elas conseguem substituir. Não é à toa que muitas pessoas acabam substituindo por atividades física mais intensa, né, e tal. Isso costuma ajudar, mas é no médio e longo prazo. Depois entra na questão de reduzir a excitação e romper a fantasia. Então, por exemplo, práticas de mindfulness, então técnicas de atenção plena, ajuda a reduzir o impacto emocional do gatilho e a desacelerar os pensamentos associados do jogo, né? Então, fica mais focado no aqui e agora, não se envolver tanto com aqueles pensamentos. Entra na reestruturação cognitiva, então trabalhar com crenças disfuncionais, de vou ganhar na próxima rodada, ou preciso jogar para me sentir bem. Introduzir pensamentos mais realistas, como as probabilidades estão contra mim, ou jogar só aumentará a minha dívida. Então, entender a realidade das coisas. É sair de pensamentos negativos, né, que atrapalham, para pensamentos mais realistas. Fazer o registro das emoções e dos pensamentos antes do impulso de jogar para aumentar a consciência sobre o processo. Então, entender muito bem, cara, que sentimento eu tenho antes de jogar? Que sentimento eu tenho durante? Que sentimento eu tenho depois? Para entender todo esse ciclo. E aí interromper o ato de jogar. Temos algumas estratégias também. O atraso intencional, que é implementar a técnica dos 15 minutos, onde o indivíduo aí, ele deve esperar esse tempo antes dele jogar. Então, durante esse período, deve realizar outra atividade que desvie sua atenção. É igual pessoas que estão de dieta, por exemplo, podem realizar isso, né? Então, tipo, quero comer, não sei o que e tal. Calma aí. Eu vou esperar 15 minutos. Se eu ainda sentir vontade, aí eu vou ali. Esses 15 minutos, às vezes, ajudam a regular aquela emoção, principalmente se ela se envolve em outra atividade que seja mais interessante, mais produtiva, que traga uma realização e tal. Buscar apoio na rede social é muito importante. No caso, rede social, né? Não na internet, eu falo. Isso. Estabelecer contatos com amigos, familiares ou grupos de apoio, como jogadores anônimos, para pedir ajuda no momento do impulso é muito importante. Não é à toa que grupos, né, relacionados a alcoólatras anônimos e tudo mais funciona tão bem. Porque ter apoio de outras pessoas é muito importante. E na nossa comunidade lá tem esse espaço, né, para você se ajudar com os colegas também. E tem o nosso suporte, né? O meu suporte do Gerson lá também, para essas questões e qualquer questão que você possa estar vivendo. Claro que não é espaço para você fazer uma terapia. Né? Exato. Mas uma terapia também pode ser interessante. Um profissional, ele pode funcionar com essa rede, principalmente se você ainda não tem essa rede, ou se você tem uma família muito desestruturada, muito cagada, assim, fica muito difícil. Né? Barreiras práticas. É a escada para sair do buraco, né? Exatamente, né? Então, limitar também barreiras práticas, como limitar acesso ao dinheiro. Então, como entregar o controle das finanças a uma pessoa de confiança. Então, por isso que a gente precisa trazer a esposa para o processo. O pai, a mãe.
Porque essas pessoas precisam estar cientes e ajudar nessas questões, onde a pessoa viciada ela não vai ter acesso ao cartão de crédito. Exato. Ela não vai ter acesso às informações necessárias relacionadas a cartão de crédito, porque normalmente isso tudo acaba sendo cartão de crédito. E se não for no cartão de crédito, se for no Pix, ela não vai ter mais acesso à conta dela. Ela não vai poder fazer essas coisas. Então isso é importante, são barreiras físicas, entre aspas, barreiras práticas que vão impedir a pessoa. Né? Vai ser difícil no início, mas é importante para ir enfraquecendo justamente essas conexões neurais e essa dependência, cancelar a conta em todo o site de aposta, deletar mesmo, zero. Ah, vou deixar aqui, não. Deleta, acabou. É bloquear, é deletar, é tudo isso. Né? Então, é contato zero. Isso. Né? Diminuir também a associação positiva com o jogo, então vai fazer uma análise bem calculada das consequências. Então, revisar regularmente os impactos negativos do jogo em áreas como finanças, relacionamentos, saúde mental, promovendo aí a conscientização sobre os prejuízos reais. Então, precisa estar bem consciente dentro da cabeça da pessoa por que aquilo é ruim. O que vai acontecer se ela continuar fazendo isso? Então, precisa estar bem consciente para estimular ela e motivar ela a mudar. Planejar também recompensas alternativas. Então, substituir o prazer do jogo por atividades recompensadoras, como celebrações pequenas, ao alcançar metas pessoais também. E aí, reduzir os efeitos do pós-jogo. Então, aceitação, né? Então, praticar autocompaixão para evitar o ciclo de culpa e vergonha após episódios de recaída, entender que isso pode acontecer. Mas que a pessoa está buscando ajuda, que está tudo certo, que ela está tentando, que ela está se esforçando. Focar no aprendizado da experiência, no compromisso com estratégias preventivas. E o engajamento também, possivelmente, se necessário, se for um caso muito grave, em terapia. Então, reforçar a participação em sessões aí de psicoterapia, ter um espaço aí para processar as emoções. Você tem alguma coisa para complementar desse modo de trabalho? Assim, não? Perfeito, cara. Eu acho que o que a gente vê muito, vê muito em sessão é essa questão da interpretação do quase ganho. Tá. Né? Então, eu quase ganhei aquilo. Eu quase fiz aquilo. Eu quase cheguei na menina. Certo. Eu quase passei o boss. Certo. Cara, só desse quase, o cérebro ele já desencadeia a dopamina e a antecipação do ganho. Ainda que você não tenha aquilo acontecendo, cara, para o cérebro é como se tivesse acontecido. E aí, veja, você volta naquilo. Então, quando o Diego falou assim, ó, é muro ali, velho. Ó, sim, é uma barreira. Por quê? Se você deixar uma conta, se você deixar algum resquício em algum lugar, cara, a pessoa ela vai voltar naquilo. Vai ter um estresse, vai ter um desbalanceamento emocional, vai ter uma excitação excessiva, já está com problema no GABA e tudo mais, vai continuar criando interpretação de que a vitória tá lá. Então é você criar uma barreira mesmo ali, porque tudo isso foi condicionamento clássico, pavloviano, lembra? Sim. Você tem, porque o fator-chave é a resposta intermitente. Você condiciona algo que é natural com uma coisa que não é natural. Então, é possível você fazer isso, você responder de forma neutra também. Com comida, com bebida, pornografia, como é nas após. Quanto mais você se condiciona a isso, o que eu estou perdendo? É que nem o Diego falou. O que eu estou perdendo? O nosso cérebro, ele não é movido por previsibilidade só. Cara, aquilo que é imprevisível, rapaz do céu. Nossa, vai ter uma atualização aqui no game, aqui, meu amigo, que buff que eu vou ganhar. Que recompensa que eu vou ganhar. Acabou, cara. O cara vai ficar pensando naquilo, vai ficar estimulando,
E as bets, você tem os pequenos, médios, grandes ganhos. Os pequenos ganhos é aquilo. O cara colocou 50 centavos 30 vezes para ganhar 50 centavos. Tá. Daqui a 30 vezes eu ganho 20. E aí, o que a gente tem que fazer? Tirar essa percepção desse reforço positivo. Sim. Por que você tem que colocar barreiras, paredes, empecilhos para criar um hábito, para você criar o hábito de interromper? Perfeito. Quando você cria o hábito de interromper, a probabilidade de você voltar é menor. Não é só criar o hábito de não vou não fazer, é o hábito de interromper. É que nem o Diego falou. O que eu sinto? O que eu sinto? O que eu penso antes, quando eu tô lá e posteriormente? Anotar isso, cara, eu acho que você falou tudo, velho. Porque você tem a noção da onde que está indo o comportamento. Sim. E aonde está seguindo o ciclo de manutenção da dor. É uma coisa que, né, porque até você comentou, né, do comportamento automático, né, porque realmente o que acaba acontecendo é esse negócio do estímulo-resposta. Isso. O estímulo já tem a resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Porque não existe aí a questão assim, não existe assim, o funcionamento, a função do córtex aqui pré-frontal tá limitada, né? Tá zoada. Tá zoada neste momento. Então, estímulo-resposta. A ideia de você colocar uma barreira é que vai ter o estímulo, muitas vezes. Aliás, às vezes você já colocou uma barreira aqui, então nem esse estímulo você vai ter. Então já começa aí. Essa é a primeira barreira que você vai colocar, né? Então, bloqueando a ads, bloqueando vídeos, não sei o que, às vezes nem o estímulo você vai ter, beleza. Mas muitas vezes você tem, por outros motivos, que às vezes alguém comentando, não sei o que. Isso, é. Então, às vezes, beleza, aí você já teve o estímulo. Se você coloca a outra barreira, né, de tipo bloquear o site, fechar a conta, e você precisaria montar outra conta do zero, coisas nesse sentido, você dá um tempo, porque não fica automático, porque você vai fazer, você vai parar, você vai ser obrigado a raciocinar. É isso aí. Obrigado a trazer a sua consciência no momento. Exatamente. E aí você, estando com a sua consciência nessa frente aqui, você tem tempo, você tem espaço para pensar melhor sobre isso. Exatamente. E aí você consegue tomar a decisão consciente de falar, não vou fazer isso. E aí a importância desse reforço consciente, né, cognitivo, de falar assim, cara, isso é ruim pra mim por conta disso, daquilo, isso é blá blá blá, blá, né, por que eu tenho que mudar isso, tal, pra pessoa ficar consciente e ter isso na cabeça e neste momento ela conseguir tomar a melhor decisão ali. Então, essas barreiras ajudam justamente, ele dá oportunidade pro nosso cérebro racional, vamos colocar assim, funcionar. Por que você... o cérebro racional funcionar. Eu acho interessante, cara, porque é uma barreira física mesmo, se você parar pra pensar, né? Sim. Chama estriado ventral. É uma parte que ele cria hábito, aprendizado e hábito, né? Então, e também é pro vício. Aí você fala assim, pô, mas como assim tem uma parte do cérebro que é pro vício? Tem, cara. Só que tem o vício bom, vamos dizer assim, e você tem a desgrameira de tudo, que é o vício que tira o cara, literalmente, de arrasta para cima o cara, vai de F, né? Então, assim, quando você falou agora, eu lembrei disso. Colocar barreira, cara, não é só uma barreira metapsicológica, vamos dizer assim. Eu não consigo... Não, você consegue acessar. É que nem você falou, o cérebro racional pega aquela barreira e constrói um hábito no tal do estriado ventral. Ele cria esse hábito dizendo para outras áreas do cérebro, como o sistema límbico, né? Emocional, não sei o quê, de que, olha, não é bem assim que funciona. Tá. E aí, quando não é bem assim que funciona, é mais difícil você voltar aqui a ter aquele outro hábito, mas não significa que você não venha a ter, né? O ciclo de manutenção da dor, a gente sabe hoje que ele é cognitivo,
ele é psicológico e ele é neural, cara. Olha que negócio doido, né, velho? Por quê? Porque ativa sentimento, é que nem você falou no começo, ativa sentimento negativo, quando eu perco, e aí o cérebro associa que para eu ter um sentimento positivo, funcional, eu tenho que ir lá e Sim. apostar, e eu tenho que ganhar, para aliviar aquela frustração. Se eu alivio aquela frustração, eu já tenho uma pequena recompensa, mesmo que seja momentânea. Apostar, e isso é pro cérebro do viciador, é o cérebro do cara que tem problema, né, com pornografia. Se eu apostar, se eu ver aquele vídeo, cara, eu vou me sentir bem. Certo. Quando você coloca essa barreira, você fala assim, não, eu vou me sentir mal agora, só que se eu continuar, daqui a pouco eu vou sentir pior ainda. E esse é o segredo. Sim. Por isso que tem que ter todo esse apoio, como a gente tem lá no imunidade mental, até para não virar, né, não virar um transtorno. Muitas vezes Sim. já vira, né? Para você realmente identificar as suas dificuldades, né? Os obstáculos. Ainda mais jovem, né, cara? Que impedem você de lidar com essas coisas e poder, com o suporte necessário, né, lidar melhor com isso, né? Mas é isso. Mais alguma coisa? Perfeito. Não tinha mais coisa aqui, mas acho que é isso. Tinha? Você tinha mais coisa? O que você Você imaginou? sabe que eu escrevo um monte, né, velho? Não, mas se for relevante, fala aí. Um ponto interessante é só para finalizar, né? Instabilidade financeira. Certo. Porque é um negócio que mexe com o comportamento. Cara, a gente sabe que os brasileiros é difícil, né, velho? Certo. Assim, questão financeira, não tem educação financeira. Eu fui entender de educação financeira depois dos 20 e poucos anos. Né? Certo. O senhor me ajudou, aliás, a entender um pouco de Eu? educação Não. financeira. Opa! Não. Então, assim, o que a gente vê? Qual que é o problema? O cara tá insatisfeito com a vida financeira dele. O cara tem uma instabilidade financeira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso de finanças? Ele vai estudar sobre finanças? Não, cara. O povo brasileiro é um povo que busca recompensas rápidas, cara. A gente sabe disso, a gente vê isso Sim. em sessão, né, de terapia e tudo, com os amigos, com a gente mesmo, não é Certo. verdade? E aí você tem o quê? Esse vislumbre, essa fantasia de que as casas de apostas são melhores, é uma melhor oportunidade de você mudar a condição da sua vida. É porque é uma mudança rápida, né? Isso mesmo, né? Exatamente. Rápida, significativa, é uma saída, milagrosa. E piora justamente isso, né? Porque daí você vê lá guris de 18 anos e tal, ficando milionários e tal. Então eu acho que isso reforça um pouco, né? Tipo, cara, eu tenho 30, eu tenho 40 anos e ainda não sou rico, Bem né? sucedido, Não sei o que e tal. Então, e eu nunca vou ser enquanto eu estou neste trabalho XYZ dessa forma. Então, vamos colocar assim, ele coloca como uma oportunidade, né? Aí entra essa questão da fantasia, né? Uma oportunidade mesmo, a única possibilidade E aí de eu você tem as conseguir ter. comparações injustas, né? As distorções acontecendo ali. O Exatamente. cara que nem você falou, o cara tem 30, 40, 50 anos. Veja um moleque babento de 18 anos, com uma Porsche, com não sei o que, Isso. não sei o que lá. E você tem tudo. Entendam, gente, vocês que vão ver esse vídeo aqui, tudo é propaganda. Sim. Tudo é propaganda. Você nunca ganha com apostas. Nunca ganha. Sempre a casa ganha. Quem tá ganhando é o cara que Sim. influencia. Quem tá ganhando é o jogador que tá lá com a casa aqui no peito, lá da camisa. Você nunca ganha. É melhor, aliás, nós ensinamos isso lá no IMD, é melhor você ter uma
condição onde você estude sobre como gastar, como juntar o seu dinheiro, como fazer investimento. Não, Gerson, mas que não um paciente me falou, mas é 30 contos só por semana. Cara, R$30 é 3 cotas da MXRF11, que é a menor de todas. Ou de outra. Aí você fala, pô, mas não me volta nada. Cara, mas pensa bem. No longo prazo. Porra. Mas esse é o problema. Sim. Enquanto não tiver essas barreiras, vocês vão continuar perdendo. Perfeito. E aí? Excelente. Mais alguma coisa? Very nice. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio aqui do Imunidade Mental. Por favor, comentem o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando, se vocês acham que o Gerson tem que tirar a barba dele. Não. A barba não. Posso ficar careca, mas a barba não tiro, não. Então comenta aí o que vocês estão achando desse conteúdo e deem sugestões. Isso, também falar, de temas pra gente discutir. Temas, né? Porque tem muito tema, né? Mas vai chegar uma hora, cara, que não, né? Então a gente quer ver vocês aí, que temas que vocês querem, né? Seja lá o que for aí, né? Porque isso aqui continua por causa também de vocês. Exatamente. Né? Tá bom? Então, por favor, você que escuta no Spotify ou aí no YouTube, por favor, comentem. E aí, pra gente saber, dê um gostei, se inscreve e tudo o resto. É isso. Perfeito. Tá? Então, valeu, pessoal. Uma boa semana. Até a próxima. Espero que aproveitem todo esse conteúdo. E até a próxima. Fique bem. Falou. Tchau, tchau.